Pessoal, o Memórias do Gigante hoje é muito especial, muito legal. Por quê? A gente está entrevistando o historiador, ex-conselheiro do Inter, Thiago Vaz. É um cara que revisitou a história do clube, conta a história desde os fundadores mesmo, Henrique Pope, que depois veio a ser Henrique Pope Leão, né? Ele mesmo se colocou o Leão como sobrenome que não era o sobrenome original dele. Enfim, é uma história fantástica mesmo de como o Inter nasceu. Um clube revolucionário, nas palavras de Ibsen Pinheiro, né? Um clube rebelde para a época, uma rebeldia completa, começou a incluir mulheres no clube, mulheres assistindo aos jogos, o que era proibido até na época, e depois o Thiago vai contar ali no vídeo que gerou até uma briga isso no primeiro jogo do Inter. Começou também a incluir os negros como torcedores primeiro, porque na época era até crime, era considerado crime até deixar os negros jogarem junto com os brancos, por incrível que pareça. Enfim, a cidade da época a gente vivia o primeiro clube que inclui negros também no seu time, um clube aberto a todos, uma história fantástica, uma história maravilhosa, uma história de resistência, uma história de amor também, é a história da fundação do Inter, do início do Inter, o começo de tudo. Não caio naquela história rasa que o Inter foi fundado porque não deixaram os guris jogar no Grêmio. Nada disso. Acompanhe agora a história do Thiago Vaz, que o Thiago Vaz vai contar para nós. É uma história maravilhosa, história de rebeldia, de resistência e de amor. E ao final, por gentileza, deixem o like para dar força para o canal, para a gente continuar fazendo o trabalho que a gente tem feito em nome dessa história do Inter, essa história maravilhosa do Internacional. Um grande abraço, espero que vocês gostem. Com vocês, Thiago Vaz, a história da origem do Inter. Thiago Vaz, um dos principais, ou o principal historiador do Inter, o homem que foi a fundo na história, na origem do clube, na gênese do Internacional, historiador, gênio da raça, ex-conselheiro do Inter, inclusive, grande Thiago. Obrigado pela presença aqui, meu amigo. E eu largo já perguntando, Thiago, para ti. Quem era Henrique Pope Leão? De onde veio? Quais eram os seus valores? Enfim, o porquê que ele decide ter a ideia de fundar o Internacional? Obrigado pela presença, meu amigo. Leandro, eu que agradeço o convite mais uma vez, né, para a gente estar conversando sobre a história do Internacional, a história lá de longe, né, a história do início de tudo, como o clube foi fundado, o que pensavam, o que faziam, quem eram as pessoas que tiveram, né, esse sopro, né, genial, e num momento assim crítico, chave da nossa sociedade porto-alegrense, eles decidiram fundar um clube de futebol, e esse clube acabou virando o que é hoje a paixão, a vida de centenas de milhares de pessoas, né? Já dá para dizer assim, no mundo inteiro. E graças acredito que hoje em dia está muito na moda a gente falar do empreendedor, né? Da startup, de começar algo, começar sem muitos recursos, a partir de uma ideia, de uma visão. E lá em 1909, quando o Internacional foi fundado, foi exatamente isso que aconteceu, e que propiciou para que esses jovens que estavam lá querendo praticar o futebol, eles fundassem um clube que começou a agregar as pessoas, começou a fazer com que elas realmente se sentissem parte, né? Interagissem, colaborassem em diversos tópicos, não somente dentro do campo, das quatro linhas, mas também fora de campo, trazendo assuntos importantes para o debate, no campo da política, no campo das ideias, né? E o Henrique Pope Leão, ele é, sem dúvida nenhuma, o estopim de tudo isso. Numa época em que a comunicação, a imprensa, os jornais, o que existia na época para levar a palavra, né, transmitir assim, as ideias, tudo isso era muito restrito, apenas poucas pessoas tinham acesso. O pessoal pode não acreditar, mas não existia internet naquela época ainda. Não existia internet, e a coisa era mais radical do que a gente pensa, né? A gente pensa assim, existia um jornal, existia
mais de um jornal em Porto Alegre, na verdade, mas as tiragens, a quantidade de impressos que se fazia desses jornais, elas não passavam de 1.000 exemplares para uma cidade que era grande. Era muito restrito. E tu imagina, né? Tem mais isso, né, Thiago? Além de ser pouco, não era todo mundo que tinha acesso à educação, né? Eu sei que hoje tu dizer isso, parece, não, mas que isso, tá louco? Né? Hoje a situação ainda é muito crítica, mas imagina naquela época, né? Era mais crítica ainda, né? Quando tinha um exército de analfabetos também, né? Exatamente. A gente vivia numa sociedade onde os poucos privilegiados que sabiam ler e escrever não compartilhavam socialmente as suas ideias com aqueles que não sabiam ler e escrever. Uhum. E ainda tinha algo mais delicado acontecendo em Porto Alegre, em 1909. A gente estava vivendo o fim da escravidão no Brasil. Os negros recém-libertos começando a participar da sociedade, mas sem nenhum desses instrumentos, né? Com uma educação quase que nenhuma, não existia escola para eles, e eles tinham certamente a mesma curiosidade do Henrique Pope Leão e de todos os jovens que estavam ali querendo praticar futebol, né? E sem dúvida, e eu acredito muito nisso, o futebol, ele, fora das quatro linhas, traz a sua principal expressão para a sociedade, né? Que é misturar as pessoas, juntar as ideias, fazer as pessoas de diferentes grupos, diferentes classes conviverem, tocando bola ou falando a respeito da bola. E o Henrique Pope Leão, ele teve essa habilidade, ele teve essa visão, ele se juntou com uma turma diferente, com uma turma que a gente vai conversar agora com um pouco mais de calma, mas que pensava a respeito da informação através do mundo, das cartas, dos correspondentes internacionais, dos livros que vinham da Europa, chegavam em língua inglesa ou em espanhol, e poucas pessoas sabiam ler. Poucas pessoas tinham acesso para entender o que era um romance, o que era uma obra de uma tragédia. Então, essas coisas as pessoas não conheciam, isso aí era muito limitado. E o Henrique Pope Leão, ele tinha acesso a isso. Ele era uma pessoa que tinha sido educada, que tinha sido formada um jornalista. Ele era jornalista, Leandro. Ele era teu colega de profissão. Sim, que loucura, né? E isso eu te pergunto, até perdão te interromper, até só se puder tirar um pouquinho, acho que o microfonezinho tá batendo na gola e dá um ruidinho. Isso, só se puder afastar um pouquinho. Obrigado, para ficar só limpinho, Thiago. Pô, o Thiago também é músico, né? Para quem não sabe, tem banda, inclusive, depois de falar banda, mas pô, tem esse vozeirão, então quando bate o microfone na gola, ele prejudica um pouquinho, né? Eu acho que tá batendo ainda. Deixa eu me ajustar aqui. Não, agora ficou limpinho o som. Ficou mas, bom? Thiago, agora ficou limpinho, quando o negócio fica muito limpo o teu som. Eu queria te perguntar o seguinte, sem querer interromper o raciocínio, me perdoa. Porque às vezes fica muito aquela coisa assim na história, Henrique Pope Leão se juntou com os amigos, não puderam jogar no Grêmio e fundaram o Inter. É que isso é muito raso perto do que foi, na verdade, né, o ideário da fundação do Inter, né? E eu queria entrar aí justamente nessa turma diferente, a palavra que tu usou, a expressão que tu usou, uma turma diferente. Era um objetivo também de não só dar acesso às pessoas a um clube de futebol, que era a novidade daqueles tempos, né? Era grande, talvez, mais que uma diversão, mas talvez o grande esporte também já vindo para o país, né? Então, essa turma, o ideal deles, o plano, assim, o projeto, pelo menos a utopia até, digamos assim, o que foi isso? Quem era essa turma diferente que tu citou? Legal. Porque só para a gente ficar uma coisa rasa, não puderam jogar no Grêmio e fundaram o Inter, né? Porque muitas vezes fica, né, a coisa, o pessoal não lê hoje em dia, né? Lê 2 parágrafos e vai embora, né? Então, eu acho muito importante isso que tu vai falar a partir de agora. Que bacana, Leandro. É verdade. O Henrique Pope Leão, ele era um agitador cultural da cidade de Porto Alegre. Era um rebelde. Ele era um rebelde, cara.
Ele era um rebelde. Estamos precisando disso hoje em dia também, né? Exatamente. Ele era um cara que tinha uma visão, né, audaciosa a respeito das coisas. Ele carregava um sentimento progressista muito forte. Então, a questão no Brasil, ordem e progresso, que está na nossa bandeira, o Henrique Popilhão levava aquilo como um mantra de vida, né, um sentido para tudo que ele fazia. Então, naquela época, se tinha, assim, uma cultura de fazer estátuas na cidade de Porto Alegre, se tinha uma cultura de tentar eternizar o nome das pessoas através do estabelecimento de clubes, de departamentos dentro da intendência municipal, de bibliotecas. Então, as pessoas tinham a noção que se elas criassem um grupo de teatro, esse grupo de teatro poderia durar anos se o nome delas ia ficar ali marcado para sempre, né? Então, o Henrique Popilhão estava envolvido em diversos desses movimentos na cidade de Porto Alegre. Ele escrevia peças de teatro, ele encenava suas próprias peças de teatro, ele era um orador, assim como eu, que tenho esse vozeirão de músico, e tu também tem um vozeirão, né, Leandro? Que é aquela coisa que no rádio, assim, a gente escuta a tua voz, sabe que é tu. É incrível isso. E o Henrique Popilhão, ele era conhecido por ser um orador, o cara do vozeirão, o cara que tinha as ideias e que sabia transmitir elas, e as pessoas ficavam horas escutando ele. Então tinha um lugar no centro de Porto Alegre chamado Ateliê Calegari. Ele era um estúdio de fotografia, onde as primeiras fotografias da cidade foram feitas. Inclusive, a fotografia, ela ajudou a definir o plano diretor de Porto Alegre. Então, naquela época, não se tinha um avião para sair voando, sim, Google Maps, satélite... Porque a gente, até o próprio... Desculpa, perdão, Thiago, desculpa, perdão te interromper aqui, eu vou me entusiasmando com a conversa. Não, mas vai me interrompendo. A própria foto do campo da Várzea, né, que foi o primeiro estádio, né, o segundo, né, tem muita gente que considera ali a Ilhoata o primeiro estádio do Inter, estádio entre aspas, eu digo, né, o campo da Várzea, onde é a Redenção, talvez a foto mais, não sei se é a única, mas a foto mais clássica que a gente tem é justamente uma tomada aérea, né, daquela várzea mesmo, né, porque a Redenção ainda era, não era um parque, né, era um banhado, na verdade, né, uma várzea. E essa é uma das grandes fotos que se tem ainda até hoje do primeiro, que foi o primeiro campo do Inter, né? O segundo, no caso. E essa várzea, ela era onde os jovens que estavam no exército treinavam. Então era o lugar das corridas, era o lugar da prática de esporte. E naturalmente, ali na Redenção, que era chamada várzea, se construíram os primeiros assim locais para prática de esportes, e ali se construíram também coisas incríveis, como um velódromo, onde Juan Gamper era um velocista das duas rodas também, ele andava muito de bicicleta, e lá em Barcelona tem relatos dele, né, em Porto Alegre. E muitas coisas legais aconteceram ali na Várzea da Redenção. Tinha até uma arena de tourada. Sim, é verdade. Essas coisas assim, né, primitivas, né, mas que vinham da Europa, e a gente aqui tentava fazer nossas próprias versões, né, talvez não um pouco diferente deles lá, mas um pouco mais gauchesco, talvez, né? Mas tinha a nossa arena, as pessoas iam para lá, se reuniam, passavam as tardes lá, vendo esses eventos chamados de esportivos na época. E a bicicleta era a grande febre do momento. Enquanto o Popilhão viveu, a bicicleta, andar de bicicleta, ser o mais rápido, aquele que anda mais longe, que vai mais distância, isso tudo eram os grandes desafios esportivos daquela época. O futebol ainda não tinha aparecido, né? A bicicleta veio bem antes. E foi nessa pedalada que o Henrique Popilhão começou a conhecer os seus parceiros. Dentro do Ateliê Calegari, num ambiente cultural, artístico, de fotografia, onde os jovens praticavam esportes, eles tinham a questão da educação física, de se preparar para o exército.
Então, estar em forma, todas essas questões, né, eram importantes para eles. E ele começou a encontrar pessoas jovens que vinham da Europa, que estavam chegando a recém completando os estudos. Então, assim, ele conheceu muita gente que estava chegando de Paris, que estava chegando de Londres, pessoas que vinham até dos Estados Unidos, que não era um movimento, um trânsito muito comum, assim, o principal era Brasil-Europa ainda, né? A Europa era o centro do mundo. E aí, no Ateliê Calegari, eles liam os livros e as cartas que vinham junto com esses alunos que vinham de fora. Então, eles faziam uma leitura de romances, eles faziam uma leitura de obras da dramaturgia internacional, eles tinham acesso a clássicos da literatura, a todas a questão da mitologia grega, a questão do culto ao corpo, toda a questão de ser o mais rápido, o mais alto, essa coisa toda, assim, já estava começando a fervilhar entre eles. E no Ateliê Calegari, eles começaram a criar uma turma, criar uma turma de jovens que pensavam para frente, curtiam Porto Alegre, era a cidade onde as famílias deles estavam vivendo, e eles estavam aqui para trabalhar, para ter seus filhos, para passar a vida, né? Eles já estavam aqui com essa noção assim de sou porto-alegrense, né? E essas pessoas, elas vinham de diversos locais. Então elas se encontravam no Ateliê Calegari e tinha gente que estava vindo da comunidade alemã, tinha gente que estava vindo da comunidade italiana, tinha gente que estava vindo até do Oriente. E ali eles trocavam essas, vou chamar de figurinhas, né? Livros, informação, e aí nasciam as ideias. E o neto do Luiz Madeira Pope me contou que o pai tinha um livro chamado O Livro da Vida, e que em inglês ele se chama The Book of Life. E esse livro da vida, que é tem na internet, dá para buscar, ele era uma coleção, né? Na época que se colecionavam textos, informações e se publicavam essas coleções. E nessa coleção tinha lá várias coisas legais, como fazer um origami, como fazer... exato, cara. É quase o manual do escoteiro mirim. Quase o manual do escoteiro do mirim, mas que quando chegava na mão das pessoas, as pessoas ficavam encantadas. Sim, aquilo abriu um mundo de possibilidades, elas podiam aparecer na sociedade. Era o Google da época, né, Thiago? Era o Google da época, né? O tutorial da época de como fazer. Exatamente. Mas eu te pergunto, tu desenhou um quadro de um grupo de mente aberta, mas ainda um grupo de elite, né? Um grupo muito elitizado, ainda nem que seja culturalmente, né? Exato. Ainda que talvez não economicamente. Como é que eles chegam, daqui a pouco, à ideia de fundar um clube e que aceitaria literalmente a todos? Inclusive, até na época, né? Tu citou no início a questão da escravidão, o escravo é liberto, só que é jogado à própria sorte, né? Te vira, tu tá livre. Só que tu tá livre sem ter nada, sem ter nem onde dormir, né? Como é que se chega assim, se sai de um pequeno grupo de elite para essa ideia de mundo, assim, de abrir para todos um clube esportivo? Legal. Isso é fantástico, né? Então, assim, infelizmente, o preconceito, as portas fechadas, né? O racismo, a briga de classes, né? A briga entre famílias poderosas, tudo isso cria muros, né? E são muros, às vezes, que a própria sociedade não percebe que estão sendo levantados. Esses jovens eram tão cabeça, tão inteligentes, que eles foram procurar um local sem muros. Então eles se conheceram ali no Ateliê Calegari. O Henrique Pope-Leão conheceu a futura esposa dele ali. Os irmãos dele também encontraram suas namoradas ali. E eles juntos começaram a
praticar alguns esportes. Tá? Então, além de andar de bicicleta, eles estavam tendo acesso a essas regras que vieram no livro da vida a respeito de alguns esportes. Então, ali tinha as regras do futebol. Como aconteceu na maioria dos países latino-americanos, o futebol chegou através de um livro. Né? O livro chega, vem as regras, se entende, se diz não. Bateu na trave é meio gol, não. Tá aqui, ó, na regra, ó, tem que entrar a bola toda dentro da pedra. A gente ri, mas é a mesma coisa. Pô, lá, pega qualquer esporte que nós brasileiros não compreendamos, né? Seria isso também, né, Thiago? A gente ia ter que aprender, lendo, errando, enfim, né? Cometendo absurdos daqui a pouco, né? E aí os jovens, eles tinham um costume em Porto Alegre. Eles queriam sair, fugir desses muros da sociedade arcaica, vou chamar de careta daquela época lá, né? Então eles pegavam um barco e eles iam até Rio Pardo. E essa travessia de barco até Rio Pardo, eles usavam isso como um motivo para festa. Eles fugiam desses muros. E na cidade de Rio Pardo tinha um senhor que aglutinava jovens que tinham essas ideias mais para frente. Uhum. E esse senhor, ele misturava as pessoas. Ele dizia o seguinte: vocês querem alguém que corra rápido? Eu tenho esse meu amigo aqui, ó, pobre, ex-escravo, filho de escravos, mas que corre rápido. Quer botar ele no time de vocês? E esse senhor, ele estava atuando na política nacional. Ele já estava no Rio de Janeiro, trazendo ideias, articulando. Na época de Pinheiro Machado, daqueles gaúchos influentes lá, que realmente assim, fizeram a diferença na história política do Brasil. E aí ele começou a trazer esses desafios, essas ideias para os jovens. Ei, vocês estão jogando futebol. O futebol precisa de alguém que chute forte. Eu tenho um amigo que tem bastante força nas pernas. Vamos convidar ele? Vamos. E aí eles chegavam lá, poxa, tinha um cara pobre, um cara que trabalhava lá na lavoura dele, e o cara chutava muito forte. E aí eles começaram a ver assim, o seguinte, poxa, é legal vir para Rio Pardo, porque em Rio Pardo não tem ninguém de olho na gente, com quem a gente está trocando um passe, com quem a gente está trocando uma ideia. Lá a coisa está mais libertária, vamos dizer assim. E foi o primeiro treino fechado da história do Inter. A gente pode dizer isso, né? Foi um treino secreto. Mas que grande história. Né? Porque esse aí é o pulo do gato, né, Thiago? Daqui a pouco tu abrir até mesmo as tuas ideias de clube, de esporte mesmo, para pessoas com características, com valências que tu não tem, né? Exatamente. E aí o que aconteceu? Esses caras que estavam curtindo a vida, aproveitando a juventude, né, eles eram todos muito jovens e educados, eles tinham orientação, famílias que davam todas as condições, né, para eles desenvolverem suas carreiras profissionais enfim, né, a sua condução numa sociedade ainda toda cheia de cicatrizes, né, por causa de todos os episódios, né, que nós estávamos vivendo naquela época. Pensa, a gente estava vivendo lá a época de Borges de Medeiros, né, dos caras assim, se resolvia as coisas na bala, né, na espadada, né, na espada, eu acho que era, na faca certamente, né, e eles começaram a ter essa ideia de uma pessoa mais velha que tirava o medo deles, né, para eles se relacionarem. E aí o Pope Leão, que era muito esperto e ele queria aparecer na sociedade, porque ele era um agitador cultural. Né? Hoje em dia a gente chamaria ele de um produtor cultural, um cara que vai atrás da verba, junta as pessoas, consegue o lugar. Né? Ele não era atleta, o Pope Leão não chegou a jogar
futebol, mas os irmãos dele, sim, o Luiz Madeira. E aí, o que começou a acontecer, né? O Luiz Madeira, que foi o primeiro goleiro do Inter num Grenal, depois nunca mais deixaram ele jogar no gol. Acontece, né? Aí, essas histórias fantásticas. O Pope Leão, ele começou a procurar adversários em Porto Alegre. Então, assim, olha, nós montamos um time de futebol e isso, Thiago, nós estamos em 1909 ainda? Então, assim, ó, vamos começar a falar um pouquinho de datas, então, tá? Pra gente pegar a linha do tempo e começar a entender ela direitinho. Então, assim, ó, o Pope Leão... a gente tem até umas imagens que tu disponibilizou. A nossa editora, a nossa Camila Vidgrup, daqui a pouco começa a botar na tela também para a gente ir ilustrando também o papo. Fantástico, já vou pedir para ela botar a primeira, então. Então, assim, ó, o Pope Leão nasceu em 1881, tá? Então, para a gente se contextualizar, na Espanha, no mesmo ano, estava nascendo Pablo Picasso. E na Itália estava nascendo o Papa João XXIII. Uma turma boa. Uma turma boa, né? Só para a gente ter uma noção assim, histórica das pessoas que nasceram na mesma época do Pope Leão. O que estava acontecendo em 1881 no Brasil? O Machado de Assis, em 1881, estava lançando Memórias Póstumas de Brás Cubas. Olha só. Um clássico da nossa literatura. E no dia 7 de setembro de 1871, nasceu na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, o filho mais velho de um casal de pernambucanos, Henrique Pope e Leonilda Madeira Pope. Eles botaram o nome do filho de Henrique Pope, o mesmo nome do pai. E o Henrique Pope, ele era tão brilhante, que ele adotou o nome artístico de Leão em homenagem à mãe. Se eu tenho o nome do meu pai, por que eu não posso ter o nome da minha mãe também? Dona Leonina. Incrível isso, né? Leonilda, desculpa. Leonilda. Então, ele tinha já essa sacada de que não era uma coisa de homens, né? Era uma coisa de família, as mulheres, a importância delas dentro da sociedade. E ele já trazia esse olhar, né? Desde lá do início da decisão dele. Vou ter um nome artístico, poxa, vou trazer para minha mãe também, né? E o Henrique Pope Leão, ele muito cedo se mudou para a cidade de São Paulo, onde nasceram os outros irmãos dele. Ele era o irmão mais velho. E em São Paulo, o Henrique Pope Leão, ele estudou, aprendeu a ler, a escrever e logo se destacou como um orador. Ele escrevia os textos e ele lia alto, em bom som, com vozeirão. E as pessoas ficavam assim, poxa, prestando atenção nele. E aí o que aconteceu? Júlio Mesquita, o todo-poderoso do estado de São Paulo, que é o Estadão, que é um dos maiores veículos de comunicação do Brasil, contratou o Henrique Pope Leão. E aí o Henrique Pope Leão, lá no Estadão, aprendeu o que era imprensa. Aprendeu o papel da imprensa na política, o papel da imprensa nas artes, e ele ficava encantado com as notas que saíam na imprensa a respeito dos eventos esportivos. Das competições todas, se noticiava, amanhã de tarde vai ter uma corrida de bicicleta, e dizia quem que ia participar da sociedade. É um cara... Desculpa, por favor. Vai, toca a ficha. Não, eu sou um cara, enfim, família originária de Pernambuco, ele nasce em Niterói, vai para São Paulo. É um cara que já tem uma cabeça diferente, já está numa metrópole, né? Que São Paulo também já não era uma cidade pequena já naquela época, né? Já está na maior cidade do país, trabalhando talvez na época o maior jornal do país, maior meio de comunicação do país. E esse cara, como é que ele veio parar em Porto Alegre
com essa mentalidade toda de cosmopolita até, e de uma metrópole, e vem parar numa cidade que era uma cidade pequena, ainda cheia de seus regramentos, de sua própria cultura. Como é que dá esse molho assim, e surge daqui a pouco a ideia do clube mesmo? Porque é uma mistura muito interessante, né, Thiago? Demais. Olha só, Leandrão, para te ver, o Henrique Pope Leão trabalhou no estado de São Paulo, e aí eu fui ver quem trabalhava no estado de São Paulo na mesma época dele. E nada mais, nada menos do que Euclides da Cunha e Monteiro Lobato trabalhavam com ele. Então imagina só o que não devia ser o Estadão naquela época, né? O agito que não devia ser. E o Henrique Pope Leão acabou saindo de lá e vindo para Porto Alegre por causa de uma fatalidade. O pai dele foi assassinado. O Henrique Pope, o pai, foi assassinado. E a mãe tinha um filho chamado Carlos Tomé, que era o segundo filho mais velho, que estava morando em Porto Alegre e muito bem. Ele já tinha entrado para dentro dos meandros da política porto-alegrense. E ele estava trabalhando já para o governo, para toda a questão que estava acontecendo, surgindo em Porto Alegre, num movimento ali que girava em torno de outro jornal, chamado A Federação, que era nossa grande mídia aqui de Porto Alegre naquela época. E um jornal totalmente politizado. Ele era um instrumento político, né, de Borges de Medeiros, e do grupo dele, né? Então, o Henrique Pope Leão chegou em Porto Alegre já empregado. Já empregado para trabalhar na federação. E o resto da família foi trabalhar no comércio, numa loja chamada Ao Preço Fixo, que fica ali ficava no centro de Porto Alegre, e era uma loja que, se nós for olhar os jornais da época, anunciava, era o grande anunciante do A Federação, do jornal onde é raro, mas acontece. Né? Então, essa coisa toda muito conectada, e eles chegaram aqui já dentro da sociedade. Eles não tiveram que, chegaram os forasteiros aqui, não. Eles já chegaram recebidos pelo Tomé, os irmãos já foram trabalhar, o Henrique já saiu de jornalista, e logo o Henrique começou a cair nas graças dos políticos locais, né? Então, o intendente de Porto Alegre, o senhor Montauri, que é o prefeito daquela época, logo começou a participar das sessões de leitura do Henrique Pope Leão. Então, o Henrique Pope Leão, ele pegava livro em inglês e lia em inglês para as pessoas. As pessoas não entendiam, mas ficavam ali assim, fissurada, lendo o que o cara estava lendo. Isso é em outra língua. E aí ele fazia algumas traduções, outros colegas ajudavam, e esse era o clima do Ateliê Calegari na época. Então, um clima cultural, de tentar trazer assim, a modernidade do pensamento, da visão, de como as coisas aconteciam. Isso, Tiago, mas essas ideias, num Estado conservador, como é até hoje, imagina naquela época, foram bem aceitas na época ou tiveram muita resistência? Eu digo da sociedade mesmo. Então, total resistência, né? Total resistência. Então, o Henrique Pope Leão, ele chegou já, né? E ele se enturmou com os jovens e ele chamou a atenção dos mais velhos. E os mais velhos não só deram atenção para ele por causa dos atributos, das qualidades que ele tinha, mas principalmente por causa das ideias que ele estava carregando e transmitindo. Os caras queriam estar com ele grudado. Esse cara que vai ficar com a gente, vai trabalhar com a gente. E aí o Henrique Pope Leão, no Ateliê Calegari, ele conheceu a sua esposa, que era filha de um cara tripoderoso em Porto Alegre,
do chefe do asseio público, do cara que limpava a cidade. Então, assim, se tu tinha um estabelecimento comercial, uma peixaria, um açougue ou uma barbearia, tu precisava ser muito amigo desse cara. Porque era esse cara que ia providenciar a coleta do lixo e tal, e naquela época não tinha nada estruturado, igual para todos, paga uma taxa, evento. Tinha que ter os contatos para isso. E aí o Henrique Pope Leão, ele chegou aqui em Porto Alegre, então, para encontrar o irmão Carlos Tomé. Ele veio junto com o José, que era o irmão mais atleta, o grandão, que eles chamavam. Era um cara que tinha qualidades, atributos atléticos. O Luiz Madeira, que estava sempre junto, que era um pouquinho menor, e o Zezão, que é o José, carregava junto. Então, se ele ia correr de bicicleta, levava o irmão, o Luiz. Se ele ia nadar, levava o Luiz. Se andar de barco, levava o Luiz. E eles tinham uma filha menorzinha, uma irmã menorzinha, que é a Adelaide, que era um rapo do tacho, que era bem menorzinha do que eles. Isso que eu olho. Eu adoro gatos, cara. Eu adoro gatos. E aí, Leandro, eles começaram a carregar o Zezão junto com o Luiz Madeira. Eles disseram assim, Henrique, nos convidaram para jogar bola lá em Rio Pardo. Quer ir junto? E num dia ele foi. E aí ele se deu conta do que estava acontecendo lá, e ele disse o seguinte, pera aí que eu vou arranjar um jogo para vocês em Porto Alegre. Vamos fazer uma partida na praça em Porto Alegre? Então, eles fizeram um primeiro jogo aonde hoje fica a Ponta dos Cachimbos, que é ali na Vila Assunção. É uma prainha bem pequenininha que tem na zona sul de Porto Alegre, e dali tinha tipo um atracador, um pier bem pequenininho, onde partiam alguns barcos e chegavam alguns barcos que estavam transitando. E era da onde eles saíam para ir para Rio Pardo. E ali tinha um gramado, e eles fizeram a primeira partida deles ali. E diz que quebrou um pau violento, quebrou uma briga na partida, sabe por quê? Porque o Henrique Pope Leão levou a namorada para assistir a partida. E aquilo não se fazia, era coisa só de homem. E aí a partida acabou virando briga e não aconteceu. E aí o Henrique Pope Leão ficou assim, mas não pode ser. Eu não vou poder levar minha namorada para um evento que eu tô organizando. Não. O próximo não vai ser escondido na Ponta dos Cachimbos. O próximo eu vou fazer no centro de Porto Alegre. E eu vou chamar muitas pessoas para participarem e verem, incluindo senhoras. E aí ele arma um jogo dessa turma que ainda não era o Inter, no centro de Porto Alegre, e centenas de pessoas cercam o gramado, o campo onde estava acontecendo o jogo de futebol, para ver o que era aquilo, incluindo muitas mulheres, muitas garotas. E as garotas suspiravam, porque os jovens eram todos muito sarados, atléticos, porque estavam se preparando para entrar no exército. Então começou um negócio ali que ele viu, isso aqui é bom até para namorar, para conhecer outras pessoas. Veio essa coisa assim de aproveitar a juventude, de dar real valor para tudo aquilo que eles estavam vivendo. Então esses foram os primeiros jogos do grupo de amigos que iria fundar o Internacional. E aí eu vou te pedir para botar as primeiras imagens, porque a gente tem foto disso. Você pedir para quem botar aí, porque são imagens realmente fantásticas. Né? Eu não sei nem como é que tu conseguiu todas essas imagens, mas vamos conversando aí. Pode explicando. Vou contando então. Tá. Esse é o time já de 1910, mas antes... Mas já estamos de vermelho e branco, né? Apesar de ser... a foto é vermelho e branco, né? Mas eu queria ir numa foto anterior a essa, que é uma foto... Essa daí, ó. Essa daí, então. Essa foto à direita é a foto desses rapazes reunidos na Várzea da Redenção após
antes ou após um desses primeiros jogos, tá? Que iria acabar culminando na fundação do Internacional. Essa foto, eu achei ela junto com um dos filhos do Luiz Madeira Pope. E depois a gente começou a bater pessoa por pessoa nessa foto. E daí a gente achou o Zeferin, achou o Pope Leão, achou o Luiz Madeira Pope, achou vários das pessoas que estão nas outras fotos já daí fardados de Inter. E essa foto, ela mostra assim, muito bem o espírito. Ó, tem um guri pendurado em cima do outro, tem um de Alain Delon, de chapéu, tem outro mostrando o coturno, e tem uma coisa muito peculiar nessa foto, Leandro. Porque nessa época não se tirava fotos sorrindo. Ou descontraído, despojado, não era costume. Era caro tirar uma foto, tu tinha que organizar todo um cerimonial para bater uma foto. Só que essa turma, eles eram frequentadores do Ateliê Calegari. Para eles tirar uma foto era diferente. Eles faziam assim, ó, plec, e chegava alguém lá com a máquina para bater a foto que eles queriam. Então essa turma pegou e disse o seguinte, ó, vamos bater uma foto descontraída aqui, já que a gente tá aqui e tal, e com essa mentalidade toda, e pum, veio esse primeiro registro, que ficou escondido de todos nós colorados durante cento e poucos anos, né? E a gente nunca tinha visto uma foto de carne e osso dessas pessoas. A gente via desenho. Então, lá no salão lá do Conselho do Inter, tem um desenho, a caneta tinteiro do Pope Leão, que é um bigodinho, assim, daquela época, pose, fidalgo. E a gente não conhecia as bochechas dele, como é que era a expressão facial, essas coisas assim, né? E aí essas fotos começam a revelar para nós um pouquinho mais da intimidade dessa turma toda. E o Zeferin está nessa foto já, com a mesma carinha que ele vai aparecer na outra agora. Ó. Pode botar aquela de 1910. E o Inter foi fundado, né, numa casa que ficava às margens ali da Várzea, na Redenção. Hoje em dia ainda existe o número, né, mas já é uma casa de alvenaria e tal, e os relatos que se tem era de que era um sobrado. Né, na época, mas na João Pessoa, né? Na João Pessoa, ali bem ali onde perto ficava Hobby Brinquedos, quem andava de autorama. Para quem é de Porto Alegre, para localizar, seria mais ou menos quase em frente onde hoje é o Shopping João Pessoa, né? Quase em frente onde é o Shopping João Pessoa. Tem uma parada de ônibus quase bem na frente, assim. Isso, o Júlio de Castilhos do outro lado da avenida, né? Exatamente, o Colégio Júlio. Para situar a turma aí. Exatamente. E aí, nessa junção, ó, nessa foto tu vê com o mesmo chapéu, a mesma carinha, o Zeferin, já presidente do Inter, né? Nessa foto de 1910, que é a foto mais antiga que se conhece de um time fardado do Inter, né? Então tem gente que vem com umas outras fotos aí meio estranhas e tal, né? Mas assim, entre os historiadores, os pesquisadores, no próprio site do Inter, né, aparece essa foto dos fundadores e também essa de 1910, que revela outros detalhes muito curiosos. Nessa foto de 1910, tu vai ver o time de atletas do Inter cercado de torcedores negros. Me chamou a atenção que ali todos jogadores brancos por enquanto, né? Isso, todos jogadores brancos, porque aí tinha uma coisa mais séria ali que eles não conseguiram quebrar de primeira. Né? Então, se eles aparecessem jogando com os negros já de primeira, eles podiam até ser presos. Podia dar problema sério. O Henrique Pope Leão certamente teria problemas dentro do trabalho dele. Qual seria a reação para a prisão do caso, Thiago? Porque assim, ó, a sociedade ainda ela estava toda deformada, né? Então, assim, vindo da maior deformação possível, que é a coisa da escravatura, né? E aí a abertura, o fim da escravatura, começar a incluir os negros na sociedade, né? E os negros, eles não andavam nem calçados ainda.
eles não sabiam se expressar direito com o mesmo português que nós nos comunicamos. Não existia diálogo direito entre esses negros recém-libertos e a sociedade organizada que andava de terno e gravata. E existia um preconceito ainda enorme, né? Enorme. Então já tinham as pessoas com a mente para frente que tratavam os negros da forma que tem que tratar, igualmente, né? Um negro igual ao branco, eu sou igual a ti, tu é igual a mim, mas infelizmente a grande maioria da sociedade, os estabelecimentos comerciais, a própria imprensa não tinha funcionários negros, né? Então tudo isso ainda, as escolas não aceitavam, né? O mercadinho, imagino que não deixavam entrar, então tudo isso ainda gerava muito pano para manga, né? E as pessoas que tinham ideias mais ousadas nesse sentido, elas eram sabotadas na sociedade, né? Então, elas acabavam sendo acusadas, elas acabavam sendo marginalizadas, né? Dizendo, olha, não vai fazer isso aqui. E o Henrique Popelão queria fazer, ele tinha um plano para fazer, mas ele não podia estragar o próprio plano, ele não podia se sabotar. Então, ele era um cara que, além de tudo, tinha estratégia. Ele estava pensando além. Ele tinha um objetivo e ele estava definindo o caminho, como chegar lá. E esse como chegar lá não era fazer tudo de primeira. Ele ia ter que começar a transformar a sociedade. E o Internacional nasce para ser um grande transformador da sociedade. E o clube nasce como um instrumento definitivo desses jovens para começar a mudar as coisas. Então eles fizeram um jogo de futebol no centro de Porto Alegre já com a presença de mulheres. E essa primeira quebra de paradigma, né? Primeira quebra de paradigma. Total. E essa foto de 1910, ela nos mostra já os negros frequentando o futebol. Porque tu olha ali, tem criança... Se a Camila puder voltar a foto ali, Camila, por gentileza, se conseguir colocar de novo. Então, ó, todas as pessoas, os fardados são todos brancos. Mas as pessoas em volta, aglomeradas, são negros, são torcedores, são pessoas que se juntaram para ver o Inter em 1910. E aí, não, por favor. Não, e olha só, e tu vê assim, ó, mais à esquerda, daí depois o pessoal pode dar um zoom, tu vê que os negros estão descalços em meio à fidalguia, pessoas brancos de chapéu e terno. Então, havia mescla. O Inter criou essa mescla dentro da cidade, proporcionou essa mescla. A mescla de classes, a mescla de pessoas de todos os lugares. E a bandeira do Inter, Leandro, nessa foto, é a primeira bandeira do clube que se tem conhecimento. Ali é o fundo, branco, vermelho e branco. Branco, vermelho, branco, e olha que tem uma lua, uma lua meia vermelha e meia branca. Ali em cima, né? Que é um símbolo totalmente inusitado na nossa história. A gente não viu esse símbolo em outros lugares, né? Porque não tinha o SCI ainda. Então, aí a gente não tem essa certeza. Nós não temos essa certeza porque o SCI não é bem claro quando ele surge, nem quem traz. Na verdade, é mais do que um SCI. São ossos entrelaçados. Ah, sim, é verdade. Bem lembrado isso, bem lembrado. Então, isso aí tá cheio de significado também, né? Vale um estudo. Mas tem uma explicação específica dos ossos, além dos significados? Não, assim, ó. Eu imagino, existem outros símbolos dessa mesma época que são feitos com ossos, né? E tem outros clubes de futebol também com essa mesma característica. Eu acho que, sobretudo, muitos clubes, antigos clubes ingleses também tem muitos, né? Com os logos antigos, é evidente. Então, eu acho que isso daí vem de uma cultura estética que provavelmente não nasceu aqui. Né? Mas e também certamente não nasceu no início. Na origem do clube a gente não tem a presença do SCI ainda. Isso aí vai surgir um pouquinho depois, né? E eu não sei direito assim, dizer precisamente quando surgiu, quem introduziu,
Mas a gente pode ver já lá pelas fotos de poucos anos depois já aparece. Tá? Então o Inter certamente foi em busca de um distintivo, né? E esse distintivo nasceu lindo. Eu sou alucinado pelo distintivo O original símbolo, do Inter. Né? nossa, demais. Para mim, deveria até voltar a usá-lo, porque eu acho esteticamente lindíssimo. Todo esse material antigo do Inter eu acho super bonito. Tem uma camisa mesmo que eu tenho uma camiseta da Reebok, não é de jogo, evidente, é de torcida, né? Camisa de algodão, que é o desenho antigo do Beira-Rio, né? Quando o Beira-Rio estava em construção ainda. É uma imagem lindíssima. Então, eu acho que uma pena que o Inter muitas vezes não resgate isso, né? Mas só para te perguntar, a gente está com quase uma hora de entrevista, só para a gente começar a encaminhar o encerramento. Quando é que o plano do Henrique para colocar negros no time também, esse plano que já vem sendo imaginado, sonhado, pensado por ele, quando é que ele consegue e por que ele consegue, de que forma ele consegue colocar esse plano em ação, em prática? Tá. Então assim, ó. O Henrique, recapitulando, o Henrique, ele era um jornalista que veio de São Paulo, trabalhou no estado de São Paulo, chegou aqui em Porto Alegre, ele trabalhou a Federação, ele trabalhou num jornal de Santa Catarina chamado O Dia, como correspondente, também pagavam para ele escrever nesse jornal. Nós encontramos os textos dele nesse jornal, assuntos variados, e ele foi editor e redator de um semanário, uma imprensa um pouco diferente, mais folhetim, chamado A Rua. E o A Rua é um jornal que durou pouco tempo aqui em Porto Alegre, mas que a gente encontrou os exemplares deles bem preservados e contando muito da história do Henrique Popilhão. E aí a gente soube, quando ele foi fundador do Inter, daí ele bota lá as notas todas, sai no Correio do Povo, na Federação, e o Arrua recupera isso anos depois. A gente sabe que o Henrique Popilhão foi presidente do Inter. Ele foi o segundo, logo após o Ceferin, ele e o Graciliano Ortiz, o sogro dele, que foi um presidente de honra, né? Então não chegou a assumir, mas ele era considerado. E o Henrique Popilhão foi presidente do Inter, e logo quando termina o mandato dele como presidente à frente do Inter, ele cria uma liga de futebol. Porque o desejo dele é começar a mudar as coisas, não mais como uma pessoa ligada ao Inter, ao Internacional, recém-fundado, mas sim como uma pessoa que está a comando de todo o futebol. E aí ele começa a vir com ideias mais arrojadas. E ele começa a encontrar problemas. E aí vem a resistência, aí vem a questão do Grêmio ser um clube fechado, não gostar disso, não quer se juntar, não quer jogar, não quer participar, já tinha ganhado da gente muitas vezes, etc. E o Henrique Popilhão não conseguia ganhar do Grêmio. E ele tentava armar campeonato, ele tentava armar as partidas, e ele não conseguia. E foi quando o Henrique Popilhão desistiu de tudo. Ele adoeceu, ele teve uma uremia, um processo difícil que matava muita gente naquela época. Ele recua. Isso é que ano, Thiago? Isso aí é em torno de 1914. Tá? Ele recua, ele vai cuidar da sua saúde, e aí os grandes amigos dele, Antenor Lemos e Carlos Clui, ficam no Inter. E eles se comprometem em levar adiante todas aquelas ideias. Só que de uma forma mais organizada no âmbito esportivo. O Popilhão tinha essa coisa muito de transformar a sociedade. Dentro de campo, ele botou o Luiz Madeira Pope para jogar o primeiro Grenal, tomou um vareio. E ele tentava jogar com os outros times e ele perdia. E aí começou a aparecer um resultado bom, positivo, um que é aqui, outro que é ali. Mas são os amigos dele. Quando o Popilhão está no leito de morte na Santa Casa de Porto Alegre, morrendo já nos finalmente dele, nos últimos dias, agonizantes, porque é uma doença que ela não se tinha cura, não se tinha tratamento, é uma doença assim, a pessoa sofre muito no fim da doença. Ele, agonizando, ele recebe uma notícia no leito de morte, que o Inter finalmente havia ganhado do Grêmio.
Mas infelizmente, que história. Que coisa, A né? primeira, né? A primeira vez. A primeira vez, 1915, o Inter ganha de 4-1 lá na casa do Grêmio. E os dois amigos dele, Antenor Lemos como dirigente e Carlos Clui como jogador, são os grandes responsáveis e articulam tudo, montam o time, trazem os melhores. O Carlos Clui, ele vai buscar alunos da faculdade de medicina, que eram pessoas assim, ó, altamente preparadas atleticamente. Eram pessoas que estudavam na Europa, remadores, pessoas assim que estavam assim, no ápice. Assim. E aí ele convida esses colegas da faculdade de medicina, o Carlos Clui era um doutor, né, formando da faculdade de medicina de Porto Alegre. Ele traz essa turma e essa turma massacra o Grêmio. Ganha de goleada do Grêmio dentro da casa dele. E aí o Popleão morre. E o Popleão morre sem ter visto um negro jogar no Inter. A coisa que ia acontecer um pouquinho mais além, né? A sociedade, para te ver como isso era uma coisa difícil, né? Na sociedade. Os negros eles jogavam os seus esportes e separados, né? Então tinha a Liga da Canela Preta. Sim. O professor Raul Pons conhece muito essa história. Daria, assim, é brilhante, assim, tudo que se sabe a respeito. E aí os dirigentes do Inter já possuídos dessa ideia de que eles podem juntar as pessoas, eles podem ir em busca daqueles mais preparados, daqueles com mais habilidade, etc. E o Inter não teve vergonha na cara. Quando viu que abriu a chance na sociedade, foram os primeiros a ir lá e eles certamente foram inspirados por um movimento de fora, do Vasco. E certamente eles foram os primeiros a ficar sabendo. Né? Olha aqui, ó, chegou uma carta dizendo que lá o Vasco fez isso. Uhum. E isso é que ano, Thiago? Isso, aí tu me pegou, eu não sei direito o ano de cor aqui, Leandro. Mas é antes de 20. Mas é um pouquinho depois. Um pouquinho depois de 20. Em torno ali, eu acho. Em torno. Mas tu vê quanto tempo demorou para conseguir quebrar isso, né? Quanto tempo demorou para conseguir quebrar isso, né? Demorou, cara. Demorou muito. Mas é uma história maravilhosa. E isso no futebol, né? Porque o futebol tem essa mola propulsora que toma a frente. Se a gente for pensar em outros assuntos, como negros nas escolas, negros no mercado de trabalho, aí foi mais longe ainda. Tanto que até hoje existe ainda. Né? O que eu ia dizer, até hoje. Né? Nossa, a gente tá chegando já no final, Thiago, chegando demais pra gente. Eu até pedi pra Camila pra gente botar uma foto, pelo menos, do Henrique Pope, né? Pra mostrar aí pra o pessoal quem é o homem, né? Família Pope. Vamos lá, a gente passa rapidinho aí, pelo menos as fotos, né? Pra não perder o material, né? É o seguinte, ó. Essas 3 fotos aí, cara, deu muito trabalho para conseguir, tá? Porque são os 3 irmãos Pop, tá? Então, a esquerda tem o Zezão, no meio o Luiz Madeira, o goleiro, fatídico, e à direita o Henrique Pope Leão, junto com o irmão, o Carlos, que não fez parte da fundação do Inter. O Henrique tá sentado. Tá sentado do lado da esposa, a filhinha, que era filha do Graciliano Ortiz, o chefe do asseio público de Porto Alegre. E o Carlos, ele era viúvo e tinha 2 filhas. Então, nessa foto tá o viúvo com as 2 filhas e o irmão com a esposa, os 2 sem filhos. Eles não deixaram descendentes. O Henrique Pope Leão não teve filhos. E essas fotos, elas estão todas com a família Pope, né? O Henrique morre com que idade, Thiago, tu lembra de cabeça? O Henrique morreu em 1916, tá? Então, de 81 a 16, me ajuda no cálculo aí. Vamos lá, o pessoal não é bom em matemática, mas 37 anos? 37 anos, é isso? Bem jovem, né? Bem Nossa, jovem. Muito jovem. Então, assim... todo o ideário político, né, da Constituição de 1891 influenciou muito ele, a família Ortiz do Graciliano influenciou muito ele, os relatos na família era de que o Graciliano era uma pessoa muito boa, que ajudava todo mundo. Então esse primeiro jogo no centro de Porto Alegre, que o Henrique Pope Leão encheu de guria para ver os guris jogando, foi num campinho, numa pracinha,
preparada pelo Graciliano Ortiz com goleiras móveis. Ele mandou construir umas goleiras de madeira para poder tirar depois, para que eles pudessem fazer essa primeira demonstração. Só me perdoa, uma correção. O Henrique morreu com 34 anos, não tinha feito 35 ainda. Foi um pouquinho antes do aniversário dele. Ele faleceu. Isso aí. Ele tinha, o Henrique Pope, um grupo político chamado Filhos do Progresso, onde ele tinha uma pauta política muito forte. O Inter, desde o início, nasceu no meio dos políticos. Tá? Os políticos estavam lá dentro de todos os lados. Tá? O Inter não tinha essa coisa, aqui só entra fulano, só entra Beltrano. Não, entra política, entra, e de todos os lados. E lá eles se pegavam. Então o José Montauri, que era o intendente na época da prefeitura, ele frequentou reuniões do Inter, né? O Arquimedes Fortini, esses caras todos assim, com pauta ali do Correio do Povo, da época e tal, eles vinham para dentro do Inter porque eles sabiam que o Inter estava articulando política, né? E essa coisa pegava muito forte lá. E aí a fundação do Inter foi amplamente divulgada em toda a imprensa, né? Os textos do Henrique Popilhão começaram a bombar na imprensa. Esse Filhos do Progresso, esse grupo que ele tinha, fazia leituras na confeitaria Rocco, que tinha ali, não sei se era confeitaria, mas era Rocco, né? Que tinha ali uma padaria e tal, um negócio que era só da elite. Ele juntava muita gente ali para suas leituras, né? Acredito que já extrapolando a ideia do Ateliê Calegari. Funcionou para um grupo jovem, agora vamos abrir isso aqui para a sociedade. Já era um braço, já era uma ramificação, né? Daquelas reuniões. E assim, Leandrão, um mandarim, Ibsen Pinheiro. O Ibsen Pinheiro me escreveu uma coisa muito legal, cara, que eu tenho guardado com muito carinho. Ele escreveu um trecho disso que ele mandou para mim para 0 Hora também, tá? Eu não vou ler o que ele mandou só para mim, mas eu vou me ater àquilo que ele mandou para mim e também para 0 Hora. E ele disse o seguinte, ó, que o conselheiro colorado Thiago Vaz derrubou minha mais recente preferência, até o momento que a história do Inter não possa ser como a do Flamengo, que nasceu de uma costela do Fluminense para tornar-se o clube mais popular do país. O Inter nasceu subversivo revolucionário para reviver e assombrar a Europa e o mundo. Então o Internacional ele surge. Se escrevia bem demais, nossa. Poxa, senhora. Cara, assim, quando eu guardo isso com muito carinho, porque ele fez um elogio, né, a todo o trabalho que foi feito, não só por mim, mas por uma série de colorados, né, na busca das nossas origens, né, e ele entendeu direto. Ele viu assim, mas é claro que a gente não nasceu porque o Grêmio bateu a porta. Por isso que eu acho importante essa entrevista contigo, Thiago, porque às vezes fica essa coisa rasa, e o pessoal também, às vezes, tem interesse em divulgar dessa maneira, né? Enfim, mas, cara, eu te agradeço demais pela gentileza da entrevista, desse momento com a gente. Pô, essa frase do Ibsen aí, maravilhosa, espetacular. Um cara que, um dos melhores textos que essa cidade já teve, eu acho também, né? Um cara genial também. E, Thiago, te agradeço demais pelo teu esforço até para recuperar essa história do Inter, que é uma história maravilhosa, uma história de rebeldia, né? Como a gente estava comentando antes mesmo. Então, é um clube que insistiu. É uma história de amor. Claro. Um clube que insistiu em não morrer, né? Não insistiu, porque olha só, o primeiro título do Inter, campeão da cidade, foi em 1913. O Popilhão presenciou isso, né? E a primeira vitória foi em 1915. E até, olha só, de 1909 a 15 foram 6 anos, cara. E eles tomaram 10-0 do Grêmio, depois 5-0 do Grêmio, depois 10-1 do Grêmio. Que dirigente ia continuar depois disso? Depois eles tomaram 6-0 do Grêmio, depois eles tomaram 2-1 do Grêmio, até que no 6º jogo eles tomaram só 2-1 do Grêmio. E aí, no 7º jogo,
eles disseram, poxa, tá diminuindo, agora vamos inverter. Daí eles ganharam de 4-1. Né? O jogo virou. Que perseverança, né? E eu Nossa. acho, Leandro, o Néstor Monastério, ele me entrevistou e fez uma peça de teatro com essa história. Fernandão, né? E para mim, ele teve uma sacada assim, ó, fantástica nisso tudo, que é o Henrique Popilhão. Ele teve essa coragem toda porque ele estava apaixonado pela filhinha, que era a filha do Ortiz. E ela, certamente, instigava ele. E o irmão dela, o Alcides, jogou no Inter também. Então ela tinha um irmão caçula que queria aparecer também e ela foi levantando isso junto com ele. Então o Inter erradamente diz que foi fundado pelos irmãos Pope, ou pelos fundadores. São fundadores e fundadoras. E isso tem que ficar claro. Isso, tu entra no museu do Inter, não fala nada disso, é uma coisa só de homem. Fala muito pouco da história, né? Na verdade, o Museu do Inter, eu brinco, é um museu de grandes novidades, como diria o Cazuza. Né? Tá lá o drone, tá lá as coisas todas do Mundial, mas se a gente for procurar assim, o que se busca num museu de verdade, que é origem, visão, histórico, né? Assim, o passo a passo, os elementos, as coisas que fizeram tudo acontecer, a gente vê muito pouco lá. E essa história de ter fundadoras no Inter, nós temos que agradecer o Néstor Monastério por ter tido essa sacada fantástica na peça de teatro, e infelizmente a gente não vê isso se reproduzindo tanto. Eu brinco que a gente gosta de história pra caramba e as pessoas infelizmente não dão tanta atenção assim, né? Mas eu acho que esse é o nosso papel, né, como conselheiro do clube, como historiador, de estar sempre aí à disposição para falar, para repetir, para escrever, né? E eu acho que demais. Tem muita história para ser contada ainda. Leandro, eu podia ficar aqui umas 3 Nossa, horas. mas a gente faz mais, a gente faz mais programas contigo. Calma, nós vamos te alugar mais. Eu só ia te pedir, antes de encerrar, Thiago, a Camila vai colocar algumas fotos aqui na tela, e se tu possivelmente, se possível, resumir um pouquinho o que significa cada foto, para daí a gente dar um desfecho para o programa, tá? Mas a gente vai vão te perseguir de novo, fica tranquilo. Tá certo. Então esse aí é o Luiz Madeira Pope, com os filhos que eu entrevistei. Os filhos criança, na época, né? Eu entrevistei eles velhinho. Luiz Madeira Pope, um senhor fidalgo já, todo arrumado, terno e gravata. Os filhos têm a memória dele de que ele era extremamente elegante e que ele tinha muito orgulho de ter participado da fundação do Internacional, e ele ainda dizia com muito orgulho que tinha sido o goleiro nos 10-0 e que ele usava esse é o Carlos Bandeira Pope, filho dele, aí já no dia que eu entrevistei ele. E com a página do Arrua ali, né? E aí com a página do Arrua que conta todo o necrológico. Na época, quando uma pessoa morria, se escrevia sobre a vida da pessoa no jornal. E esse jornal aí, ele tem uma página inteirinha contando a história do Popilhão. E e ele guardou umas fotos também e tal. Então, esse momento, para mim, é um momento singular nessa descoberta sobre a origem do Internacional, porque graças ao Carlos Bandeira Pope, que faleceu, infelizmente, ano passado, a gente conseguiu contar essa história. Que bom que deu tempo, né? Deu tempo, graças a Deus. A família dele é muito querida, sempre me recebeu muito bem também, a minha família lá. Toda vez que eu vou no Rio de Janeiro, eu passo para visitar eles. E aí são fotos, né, com trechos importantes do relato de Chagas Carvalho, que era um jornalista bem importante aqui de Porto Alegre, na época da morte do Popilhão. Então ele fala, ele conta como ele chegou, onde ele morava, quem era a família, o que ele fez, o que ele estudou, conta sobre as passagens do Ateliê Calegari, Rio Pardo, essas coisas todas assim são bem transcritas por esse jornalista. E aí, importante, né? Porque senão vira só uma fantasia, né, Leandro? Sim, então, nesse trabalho assim, de historiador, minha mãe, professora de história, eu sempre tive muito, muito cuidado assim, com o que é fato. Documento, né? Documento. Cadê o documento, né? E eu consegui, esses documentos, eles existem, então, assim, são públicos, a gente pode, assim, contar essa história com propriedade.
Então, esse aí é um outro documento que está disponível na internet. Hoje em dia, tu tem ferramentas na internet que digitalizaram todos esses jornais antigos. Na época que eu fiz a pesquisa, tinha que ir lá para o Hipólito da Costa. Eu até peguei uma tosse estranha. Lembro bem disso. Né? Eu saí de lá uma vez com uma tosse estranha, durou uns 3 meses a tosse. Eu ficava mexendo em papel muito velho, né? De luva, alguns até com pinça. E esses documentos, eles contam, né, a história de tudo que aconteceu. Então, esse aí é um segundo necrológico. Então, nós temos o primeiro do Arrua e um segundo que ratifica a grande maioria das informações. Na foto é o Henrique? Na foto é o Luiz Madeira Pope em Porto Alegre. É o Luiz Madeira Pope em Porto Alegre, já andando de bengalas. Ele... eu acho que jogou futebol demais e muito cedo teve um problema nos 2 joelhos e começou a andar de bengalas. E aí tem um retrato da primeira vitória do Inter contra o Grêmio. Então, assim, ó, se um dia tu tiver que ter assim um recortezinho da sorte, para mim é esse aí. Tá? É onde as coisas vão mudar de vez. É onde começa a virada. É onde... E, na minha opinião, não é só a virada. É quando o Inter vira eterno. Porque se continuasse perdendo, uma hora ia parar. Possivelmente, ia desistir, Possivelmente. Porque muitos outros times eram maior que o Inter naquela época, né? Nós tínhamos até clubes que faziam uma antítese ao Internacional. Tinha um clube chamado Nacional. E tinham o futebol, tinha outros clubes do interior do estado, né? Se o Inter não tivesse ganhado esse jogo, não teria vingado. E quando o Inter ganha esse jogo, a imprensa dá muito mais destaque. No dia seguinte, aí assim, ó, não é Grêmio versus Internacional, é Internacional faz um grande jogo e fala só do jogador do Inter e dos passes e dos melhores momentos. Aí tá contando, ó. E esse é 2013 daí, Thiago? Esse aí é 31 de outubro de 1915 na Baixada. 15 na Baixada, perfeito. Gols de Miller, Bedionda, Túlio, Sisson descontou para o Grêmio e Bedionda fez o quarto, de novo. A Baixada que é onde é o Parcão hoje, né? Porque não... que é por ali, né? Era o território da elite porto-alegrense, onde o Grêmio, seus jovens atletas que frequentavam também o Exército, a Academia Militar, estavam praticando futebol e não queriam jogar com os pobres e nem com outros grupos que não fossem da mesma etnia deles, né? E essa história, o presidente do Grêmio, ele aceita esse convite, né, de fazer o primeiro Grenal, não é Grenal porque não se usava o termo Grenal na época, mas de fazer o primeiro jogo de Inter e Grêmio, porque o Ortiz, o pai da mulher do Pope Leão, vai lá e intima ele. Então um cara da alta sociedade diz assim, ó, só vou limpar tua peixaria se tu aceitar jogar contra o Internacional. Foi alguma coisa assim que rolou. Ele pegou pesado. E aí, para encerrar, Leandro, essa foto tem com grande carinho. Eu e a Rosane Pope, nós entregamos, eu e toda a torcida do Inter, né, eu tive essa oportunidade de entregar para ela uma placa que foi feita pelo antigo movimento colorado Internet BV, um movimento que ajudou a moldar a história da política atual do Inter, desse jeito não muito legal que está hoje, mas que tinha um grande apreço pela história do clube. A gente fez uma placa, foi em busca dos descendentes. A Rosane Pope é bisneta. A Rosane Pope, ela é neta do Luiz Madeira Pope. Do Madeira. O filho dele eu entrevistei, que é o Carlos Bandeira. Ela é filha do Carlos. Ela é sobrinha, filha do Carlos, é isso aí. A Alexandra Pope é a filha do Carlos e a Rosane Pope é sobrinha do Carlos. A Alexandra Pope é a filha.
Isso aí, te agradeço demais. A gente, desculpa, mais de uma hora de conversa. Tu vai voltar aqui no programa, pode ter certeza disso. E tu, como eu disse, é um cara que revisitou toda a história do Inter. Eu acho que tu é um cara fundamental até para recontar essa história. Talvez contar de uma maneira também que jamais tinha sido contada. Então eu te agradeço demais a gentileza de estar aqui conosco. Vai voltar, pode ter certeza que ainda tem muita história para contar. E, cara, um grande abraço, muito obrigado mesmo por essa aula que tu nos deu hoje, viu? Leandro Bess, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, tá? Eu acho que eu te acompanho direto, eu dou o like, eu já me inscrevi e já ativei ali as notificações. Eu fico informado a respeito do Internacional pelo canal de vocês. Obrigado por tudo, eu estou sempre à disposição. Grande abraço a toda a torcida do Inter. Muito obrigado, Thiago. Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.